E aí galera, beleza? Bem-vindos à Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro. Nesse vídeo a gente vai continuar a criação de personagem. No vídeo anterior, que é a parte 1, eu fiz umas artes conceituais do cenário e também contei a história desse personagem, e isso tem tudo a ver com a criação dele. Então pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, dá uma conferida lá que tá bem massa, e agora sem perder mais tempo, vamos lá! Então galera, para iniciar a criação de personagem, a primeira coisa que eu faço é estruturar o corpo dele, definir o porte físico dele. Nesse caso aqui eu já tinha mais ou menos em mente como que eu queria ele, então eu nem fiquei perdendo muito tempo com isso. Ele vai ser um cara mais magrão, alto assim, não vai ser musculoso nem nada, vai ser um porte físico mais, digamos assim, padrão, mais comum. Essa parte do desenho aqui que eu tô fazendo agora é aquela base mesmo, né? Aquela estrutura que depois, por cima, eu vou conseguir construir melhor o corpo dele. Para quem já desenha um tempo e tem um certo conhecimento de anatomia, essa aqui não é uma etapa muito necessária em si. A pessoa pode pegar e desenhar diretamente o corpo do personagem. Aqui eu estou fazendo mais para mostrar qual que é o meu raciocínio por trás do desenho. Então eu faço toda essa estrutura numa camada mais de base, com linhas mais simples, mais largadas, para depois numa camada acima dessa eu fazer o contorno de uma forma mais precisa, definindo melhor o corpo do personagem. E é a partir daí que eu vou começar a colocar outros elementos por cima que vão compor as outras características dele, como cabelo, barba, roupas e etc. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que isso aqui não é uma receita de é assim que tem que ser criado um personagem. Não, existem formas diferentes, essa aqui é apenas uma delas, é uma que eu gosto bastante. Existem outras formas, como a gente pode determinar uma silhueta, já colocando os elementos do personagem ali dentro, talvez como um volume maior na região do peito, para determinar que ele tem alguma roupa mais volumosa ali, umas pernas bem fininhas, sei lá, qualquer coisa assim, direto na silhueta e depois trabalhar em cima. A gente pode fazer mais uma coisa tipo uma pintura digital mais propriamente dita, né? Jogar manchas ali no canvas e tal, e tentar achar formas ali dentro. A gente não precisa também utilizar só pintura digital, a gente pode utilizar meios analógicos se a gente quiser. Então, existe uma infinidade de formas e a gente tem que escolher aquela que a gente se enquadra melhor. Agora que o corpo do personagem já está melhor estruturado, a gente vai começar a inserir os elementos em cima. Todos os elementos que eu vou colocar aqui, eles foram também baseados em imagens referenciais. Eu vou deixar os links para essas imagens todos aqui na descrição do vídeo. Deem uma olhada ali se vocês quiserem ver aquilo que eu utilizei. Todos os elementos que eu estou inserindo aqui nesse personagem agora, eu estou fazendo em camadas diferentes, não na mesma do personagem, para depois eu poder colocar e retirar, né, deixar as camadas visíveis ou invisíveis à vontade. Daí assim eu consigo trabalhar melhor e combinar elementos, né, por exemplo, de um conjunto de roupas com elementos de um outro conjunto de roupas. Eu também costumo baixar a transparência da camada do personagem até para eu não me confundir com as linhas, mas ao mesmo tempo também conseguir ver direito e perceber tudo que está embaixo. Eu quero chamar a atenção de vocês num detalhe aqui, que não é referente agora ao desenho propriamente dito, mas sim quanto àquilo que eu estava pensando enquanto eu desenhava. Para quem viu meu vídeo anterior, vai entender isso melhor, né? Porque eu contei a história desse personagem e ele é como se fosse um índio norte-americano que tem contato com a cidade. Então isso vai influenciar muito as roupas que ele veste também. E para esse vídeo aqui eu não tive tempo de ir a fundo e pesquisar melhor a simbologia de elementos de tribos norte-americanas, vestimentas e tudo mais. Então eu estou me baseando numa coisa puramente estética. Então aqui eu só estou pegando elementos que eu acho legais assim, visualmente, que ficariam interessantes, e eu coloco nesse personagem. Claro que eu não coloco de uma forma idêntica às referências, eu tento modificar uma coisinha ali, imaginar, claro, são sempre referências, né? A gente não precisa necessariamente usar tudo igual, e até quanto a essa questão de simbologia, se a gente pesquisa alguma coisa, vê que tem algum significado, a gente não precisa usar igual com o mesmo significado, mas fica melhor numa história quando o design de alguns elementos do personagem faz sentido com alguma coisa da história. Nesse caso aqui eu estou me baseando em coisas puramente estéticas. Então a vestimenta desse personagem vai ser sempre formada por uma mistura de elementos tribais com elementos urbanos. Essas cores diferentes que eu escolhi para desenhar as peças da roupa dele não são cores definitivas, tá? Eu fiz isso apenas para poder diferenciar melhor visualmente quando a gente desenha em camadas, porque aqui uma camada vai em cima da outra, e se toda a vestimenta é desenhada da mesma cor, como por exemplo com uma linha preta, no local onde tem a intersecção das camadas ali, fica uma confusão de linhas, daí fica muito complicado de entender. Então é por isso que eu escolhi essas cores diferentes.
E novamente, isso aqui não é uma regra, tá? A gente pode utilizar apenas uma camada e colocar nessa única camada todos os elementos, ou seja, todas as partes da vestimenta dele e tentando já meio que encontrar a cor que eles vão ter no final. Até botar um pouquinho de sombra, assim, só para dar um efeito 3D e tudo mais. Mas aqui, esse método que eu estou usando aqui é apenas o método que eu escolhi para fazer nesse vídeo. Agora que eu estou iniciando uma segunda vestimenta para o personagem, e a diferença entre essa aqui e a anterior é a ordem na qual os elementos estão intercalando. Na roupa de antes a gente tinha um sapato da cidade, uma calça da tribo indígena e uma parte superior ali que tinha uma camiseta e uma jaqueta jeans, que também é da cidade. Já nesse aqui vai ter um sapato e um colete da tribo indígena e uma calça urbana. E também tem uma camada de apetrechos ali, que seriam, digamos assim, algumas coisas a mais, né, que vieram na minha cabeça, que eu resolvi colocar, que eu vi tanto nas imagens de referência quanto algumas coisas que eu imaginei mesmo. Então o que eu estou tentando fazer aqui é basicamente tornar esse personagem um pouco mais interessante, contrastando elementos visuais que compõem o corpo dele. Só que, claro, nada impede que ele troque de roupa como qualquer pessoa normal. Um dia ele vai usar uma roupa completamente urbana, outro dia ele vai usar uma roupa que é proveniente completamente da origem dele, e por aí vai. Uma vantagem aqui desse personagem morar no deserto é que eu posso criar tanto roupas para quente quanto para frio para ele, já que o deserto é uma região que tem uma variação grande de temperatura durante o dia, né? Ele chega a ser muito quente durante o dia e depois muito frio durante a noite. Um detalhe bem importante que eu tenho que comentar antes que eu esqueça é que as roupas também interagem entre si. Elas não interagem apenas com o corpo do personagem, ou seja, se eu tenho uma bota onde o cano da calça entra nela, a gente vai ver como se esse cano da calça afunilasse ali perto da entrada na bota, ou ficasse a calça dobrada, acumulada, ou algo do gênero. Então aqui no primeiro momento eu não estou fazendo isso, eu estou só dispondo os elementos da roupa dele, para depois, quando eu for fazer os ajustes finais, aí sim eu faço melhor essas interações. Mas é sempre bom a gente pensar nesse tipo de coisa também, para ter uma ideia de como vai ficar. Então eu tô com isso em mente, apesar de eu não estar demonstrando agora no primeiro momento, mas depois, mais pra frente, vocês vão entender o que eu tô falando. Agora eu vou continuar aqui trabalhando no calçado dele, e eu não estava gostando muito do pé esquerdo, então por isso que eu resolvi apagar ele e depois desenhar de novo. Isso até é uma coisa boa de se fazer, ao invés de ficar apagando certos detalhes e só tentando consertar. Se tem alguma coisa meio geral assim que está incomodando vocês, não tenham medo de apagar tudo e desenhar de novo. Às vezes isso é mais rápido do que apagar uma linha. Tenta consertar ela, apaga outra linha, tenta consertar outra linha. Às vezes é melhor, pega, me cansei, deleta tudo ali e desenha de novo. Foi isso que eu fiz aqui no caso do calçado. Estou partindo agora para as partes finais dessa vestimenta aqui, e para quem viu o vídeo anterior deve estar se perguntando, mas cadê aquela perna robótica dele? E a resposta para isso é bem simples, ele tem uma vida antes e depois do incidente, e como o único aspecto físico e visual dele que foi alterado foi essa perna, então eu prefiro desenhar como ele era e depois a gente segue para a perna e faz essa substituição. Para quem não sabe do que eu estou falando, qual que é a história dele, vai lá no vídeo anterior e confere que está bem massa. Agora que eu estou finalizando aqui com esse cabelo diferente do anterior, vamos para a parte da perna. Então agora, de uma forma similar à construção do corpo do personagem, eu vou fazer um esboço das formas gerais dessa perna robótica e em seguida, numa outra camada por cima dessa, eu vou fazer aquele mesmo processo de contorno, só que aqui é um pouco diferente. Nesse esboço inicial, nessa estrutura, eu defini mais umas formas gerais, para depois em cima eu conseguir imaginar as coisas e ir criando já diretamente com esses contornos. Então eu não fiz uma coisa mais precisa para só depois contornar. O objetivo dessa base, dessa estrutura, é deixar, digamos assim, a imaginação fluir e em cima eu vou criando ao mesmo tempo que eu já coloco aquela linha mais precisa de contorno mesmo. Para criar essa perna aqui eu também peguei imagens referenciais e no caso desse primeiro desenho, né, das duas pernas que eu vou desenhar aqui, a primeira ela tem uma anatomia bastante humana mesmo, a segunda ela já vai ser um pouco diferente. Então explicando aqui um pouco melhor sobre essa primeira perna, tem essa região onde se conecta com a perna amputada do personagem, logo abaixo vai ter a articulação do joelho, que é aquela articulação mais de dobradiça, assim, né, que ela não tem muito movimento em outras direções mesmo. E depois, mais embaixo, a gente tem a articulação ali do tornozelo e tudo mais, né, que ela já é muito mais móvel para outras direções.
Então foi isso que eu estava pensando enquanto eu criava essa perna. Eu tentei dar um design legal, com umas formas diferentes, fazer uma coisa um pouco mais robusta em cima, vai afinando quase como se fosse um osso da perna um pouco mais espesso, também até chegar ao pé. E o motivo de eu ter colocado um pé, digamos assim, bem grande e aberto é exatamente para dar uma base melhor, dar mais firmeza para ele. A gente tem que lembrar que essa perna foi construída por um ET, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá que vai entender melhor. Então, como essa perna foi construída por um ET, ele pensou nessas coisas. Então ele meio que pensou na anatomia humana, é mais ou menos assim, e vou dar mais estabilidade para ele. Então o pé ele é mais largo, ele é uma base bem larga. Agora eu vou finalizar a perna aqui com mais alguns detalhes e já vamos partir para outra perna. Essa sim vai ser bem diferente. Então galera, agora como vocês já meio que entenderam o processo de criação aqui do vídeo, eu vou meio que pulando umas etapas e já vou explicar como é que funciona essa outra perna diferente aqui. Nesse caso aqui eu imaginei como se fosse uma perna alienígena. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que o ET ele tinha uma outra anatomia e a única coisa que ele tinha disponível era algo que fosse mais similar à anatomia dele. Claro que essa anatomia dele aqui também, digamos assim, ela é baseada na anatomia de outros animais aqui da natureza terrestre, né? Então foi usando isso que eu pensei, talvez ele tenha uma perna mais assim, desse jeito, parecido com a de uma mistura de algum inseto com algum mamífero grande de 4 patas, alguma coisa desse gênero. E tudo também me baseando em pernas robóticas que eu vi nas imagens referenciais. Então aqui a gente vai ter aquela mesma conexão que ocorre ali na região da coxa e tudo mais, tem o joelho com aquela articulação, tem como se fosse esse calcanhar bem alto que depois afunila para como se fosse uma pata de cavalo modificada, algo desse gênero assim. E uma outra coisa que eu tenho que comentar é que como eu não tive muito tempo para gravar esse vídeo aqui, então eu acabei fazendo 2 versões de cada coisa. Então eu fiz 2 versões de vestimenta geral e 2 versões de perna. E claro que se alguém de vocês algum dia for trabalhar com arte conceitual, criação, alguma coisa assim, criar apenas 2 opções de cada coisa não é o suficiente, tá? O ideal é sempre explorar mais a fundo as ideias e também fazer combinações, como eu tinha mencionado antes. Eu posso pegar elementos da primeira vestimenta que eu criei e misturar com elementos da segunda e vice-versa, né? Então, agora que eu estou acabando essa perna aqui, eu vou mostrar para vocês as versões finais das combinações. E o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei a primeira vestimenta e combinei com a primeira e com a segunda perna, depois eu peguei a segunda vestimenta e fiz a mesma coisa. Aqui eu coloquei essas colorações só para destacar os elementos, não significa que são as colorações finais, como eu já mencionei. Então são essas as 4 versões que eu criei. A que eu mais gostei de todas é essa aqui que eu estou destacando na tela agora. E por algum motivo eu achei essa segunda vestimenta melhor, eu acho que combinou melhor com a personalidade dele. Já que eu imagino ele sendo aquele cara explorador e investigador, mas não naquele sentido de laboratório certinho. Claro que ele tem um laboratório onde ele trabalha, né? Mas não é aquele laboratório, digamos assim, com normas, naquele jeito correto como deve ser na sociedade. É aquele jeito mais dele, pessoal, ele faz o que quer. Então essa roupa eu acho que traduz melhor um cara mais aventureiro, assim. E para esse vídeo é isso aí, galera. Me digam o que vocês acharam, qual que foi a combinação que vocês gostaram mais, ou que vocês acham que eu poderia também ter feito. Eu queria ter tido tempo, além de explorar mais vestimentas e outras pernas diferentes, eu queria ter feito uma arte conceitual mais completa também, com o cenário, ele interagindo, fazendo alguma coisa. Então acho que isso também é uma boa ideia para fazer talvez num outro vídeo, né? Um vídeo inteiro mostrando uma arte conceitual assim de início a fim, e não só aqueles assets, né? Como a gente fez nesses 2 últimos vídeos. Então comentem aí o que vocês acharam, quais que vocês mais gostaram, e para esse vídeo é isso aí, galera. Valeu pela atenção e fui!